Oi, gente, sejam bem-vindos ao canal Rafa para Alunos Geniais. No vídeo de hoje, vamos compreender o início da Era Vargas. Nesta primeira parte, a gente vai entender o que fez com que chegasse até a Revolução de 1930, ou seja, o início do que a gente chama de Era Vargas, ou alguns historiadores também já chamam de Ditadura Vargas. E Vargas marca também como um dos políticos mais interessantes da história do Brasil por toda a sua trajetória e também pelo fim da sua trajetória, que a gente já sabe, não é spoiler, infelizmente, né? Termina com a sua morte, mas a gente vai compreender todo o período até chegar. Esse início é um pouquinho chatinho, mas se vocês tiverem paciência, vocês vão chegar na parte mais legal e vai chegar junto comigo. Uma curiosidade histórica, Getúlio Vargas é o presidente que ficou mais tempo ocupando a cadeira máxima do executivo. São 18 anos de história, 15 anos neste primeiro momento de Era Vargas e depois um total de mais 3 anos num pleito que ele foi eleito pelo povo. O estrategista nato, usou a comunicação muito bem a seu favor. Getúlio Vargas é marcante e o contexto histórico nacional é um contexto muito adverso para o mundo. Lembramos que todos os países estão enfrentando um pós-guerra, um pós-fim da Primeira Guerra Mundial, crise então europeia, crise de 1929 nos Estados Unidos. Essa crise, ela vai afetar indiretamente todos os países, inclusive o Brasil. O Brasil muito insatisfeito com a República Oligárquica. Lembrando, a República Oligárquica é aquela do café com leite. Então, uma hora o presidente do Brasil era paulista, outra hora o presidente do Brasil vai ser um mineiro. Entenderam que o mundo estava muito confuso? Então deixa no comentário se entendeu, se não entendeu. E agora vamos lá. Quem que era o presidente do país, do Brasil neste momento? Washington Luiz. Washington Luiz, ele era um presidente que representava São Paulo na República Oligárquica, café com leite. E neste momento, onde o seu período de governo está acabando, Washington Luiz deveria indicar um presidente apoiar a chapa do presidente mineiro. Isso não ocorre. São Paulo apoia um candidato paulista novamente. Minas Gerais fica full pistola, fica assim, bem chateada com a situação. Eles queriam um mineirinho e Minas Gerais não estava esperando por isso e ainda não tinha feito sua chapa, não tinha chapa composta mineira. O que Minas Gerais faz? Se alia ao Rio Grande do Sul, quebrando todo o movimento do café com leite, se alia ao Rio Grande do Sul. E quem é o gaúcho que o Rio Grande do Sul apoia? Getúlio Vargas, gaúcho de espora e bombacha. E juntamente, na chapa de Getúlio Vargas, João Pessoa como vice. Bom, o que acontece? As eleições estão ali, a flor da pele. Como eu falei para vocês, Getúlio Vargas, ele usa a comunicação ao seu favor. Getúlio promete mundos e fundos para todo mundo, promete também para aqueles que participaram das revoltas tenentistas, os militares e tenentes, promete anistia. Getúlio vence? Não vence. Getúlio não vence e, por ironia do destino, o seu vice, o João Pessoa, ele é assassinado. Lembrando que o João Pessoa é assassinado por motivos pessoais, não tinha a ver com as eleições. João Pessoa é assassinado por brigas de terras. Então Getúlio fala, mataram o meu amigo. E aí Getúlio fala junto com seus aliados que a morte do João Pessoa foi política e não aceita que Prestes, o então candidato apoiado por São Paulo, Getúlio Vargas sai do Rio Grande do Sul, todo pimpão, vai em direção ao Rio de Janeiro, que era a capital do país na época, e junto com o apoio militar, ele consegue fazer o golpe de Estado. Junto com os militares, ele dá um golpe de Estado, não aceitam a vitória do Prestes, e com isso a gente inicia a Era Vargas, que é dividida em 3 períodos, e eu vou falar no próximo vídeo, tá? Então, gente, olha bem, o exército, ele tinha medo de uma guerra civil, o exército, ele dá um golpe junto com Getúlio Vargas e Getúlio se torna presidente do país. Gente, presta atenção numa coisa.
democracia era algo que as pessoas buscavam naquela época e buscam até hoje. Democracia significa governo do povo, tá? Getúlio assume. O povo se sente representado? Não, porque para ter um governo do povo, a gente precisa ter eleições diretas. Então, golpes, por mais que Getúlio tenha feito muitas coisas boas, teve coisas ruins também, a chegada de Vargas, então, ela não significa essa participação política, não significa o povo no poder. Então, com isso, a gente tem o início da Era Vargas. É um assunto para o próximo vídeo. Deixa o like, compartilha com seu amigo se gostou. Muito obrigada, beijo e até a próxima!